E o ministro Edson Fachin, hein, Cláudio Humberto, virou despachante do PSB aí, despacha tudo que chega lá do partido a respeito do assunto. A nova aí, para você que não estava ligado no noticiário, né? Ele suspendeu a alíquota zero para importação de revólveres e pistolas, decisão que tinha sido tomada pela Câmara de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério da Economia, que passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro. Com a decisão do ministro Fachin, fica mantido o imposto de importação atual, que é de 20% sobre o valor da arma, e com essa decisão ele se torna também um defensor do monopólio da Taurus, né? Que é essa empresa aí que é muito questionada, né, por policiais que usam esse tipo de armamento, essa arma que tem que dá muito problema e que é a única, então... Dispara acidentalmente, né, fazendo quantos casos nós narramos. E aí, Cláudio, tem a questão do plebiscito, que sempre é lembrada, né? A população brasileira foi até um chamamento que foi feito para decidir sobre essa questão das armas e amplamente, né, se mostrou favorável ao direito do uso de armas, né? Agora não dá para entender por que o ministro Fachin, né, está cometendo mais esse abuso judicial no momento em que foi questionado por um partido político sobre esse assunto, né, Cláudio? Exatamente, é uma decisão abusiva mesmo, né? Porque, afinal de contas, o povo brasileiro, através do plebiscito, nesse plebiscito foi amplamente favorável ao direito do uso de armas, né? E aí o ministro toma uma decisão como essa, que tem sido muito frequente no Supremo Tribunal Federal. Alguns partidos que são minoritários, que são de oposição, estão governando de fato, né? Estão tomando medidas que são próprias do Poder Executivo através do Supremo Tribunal Federal. Tem ali uma aliança tácita entre alguns partidos, mas principalmente o Rede Sustentabilidade e o Partido Socialista Brasileiro, que eles conseguem tudo o que querem no Supremo Tribunal Federal. Conseguem anular atos do presidente da República, conseguem impor a sua vontade, apesar de ser um partido minoritário. É um partido, o Rede, por exemplo, é um partido que tem um deputado, 2 senadores e manda. Simplesmente... O Rede correndo grande risco agora com cláusula de barreira, né, Cláudio? Exatamente. São partidos inexpressivos, né? Que, afinal de contas, o povo brasileiro tomou outra decisão, seja no plebiscito da questão das armas, seja na eleição presidencial. Agora, é estranho também, porque a gente não pode concluir que o ministro está a serviço do lobby do monopólio da Taurus, né? Que é dona também das empresas, dos fabricantes de armas e munições Rossi e CBC. Claro que essa decisão favorece o monopólio da Taurus, evidentemente que é uma decisão que favorece. Agora, eu acredito mais que o partido esteja a serviço disso, né, do que propriamente do ministro, né? Eu acho que o ministro não, mas o ministro é preciso ficar atento, né, porque a ingenuidade tem limite, né? Tem limite, tem que ficar atento. A serviço de que está essa ação aqui do Partido Socialista Brasileiro. É preciso lembrar que esse partido é o mesmo que conseguiu, do mesmo Fachin, a decisão proibindo a polícia de atuar no combate ao crime organizado em 1.500 favelas do Rio de Janeiro. O ministro Fachin foi quem transformou essas 1.500 favelas em verdadeiros protetorados do crime, né? E quem foi que requereu isso? O Partido Socialista Brasileiro e mais meia dúzia de ONGs muito suspeitas, inclusive algumas delas muito suspeitas de estarem a serviço, de serem mantidas por integrantes do crime organizado, né, lá no Rio de Janeiro. E aí essa mesma turma aí do PSB vai lá no Supremo Tribunal Federal e simplesmente consegue cassar uma decisão da Câmara de Comércio Exterior, a quem cabe tomar decisões dessa natureza, que reduziu a alíquota de importação de armas, até para, facilitar o acesso do povo brasileiro a uma norma que está consagrada em plebiscito, inclusive, né? Está consagrada na legislação, né, Pedro? Ô, Cláudio, olha só, eu tive ontem à tarde, né, a paciência de ler a decisão do ministro Fachin para a gente comentar hoje aqui. E o ministro, ele afirma o seguinte: a redução de zero da alíquota do imposto de importação sobre pistolas e revólveres por contradizer o direito à vida e o direito à segurança, o que viola o ordenamento constitucional brasileiro. Só que é justamente o contrário. A população foi no plebiscito
para pedir o direito de ter armas justamente para sua proteção, para o direito à sua vida, para o direito à sua segurança, à sua integridade física e da sua família. As pessoas querem no Brasil ter direito à arma para se proteger, porque vivemos num país violento, vivemos num país onde o homem do campo não tem a proteção da polícia. Quem está na zona rural, quem frequenta a zona rural desse país, sabe muito bem que é muito difícil cruzar com uma viatura policial num sítio, numa chácara, numa fazenda, né? Para quem está na cidade, também, o sujeito está na casa dele junto com a família, vê um bandido chegando lá, o bandido está tentando pular o muro, o sujeito tem que ter o direito de se proteger, porque o bandido tem a arma, né? E a população brasileira, nesse plebiscito, ela foi até o chamamento que foi feito pelas autoridades e disse o seguinte: nós queremos ter o direito de poder andar armados. Então, a vontade do povo é soberana numa democracia. Não há um partido político, um ministro do Supremo Tribunal Federal que possa ser mais importante do que a vontade popular, senão nós estamos invertendo a ordem das coisas, né? Então é muito importante a gente trazer aqui com detalhes esse assunto, mais essa decisão. Por isso que no começo, viu, Cláudio, você lembrou bem a história dos Morros Cariocas, que nós tratamos ontem aqui na entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Eu disse que o ministro Fachin está virando um despachante do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Chegou lá, ele tumba, despacha e acaba acatando aquilo que foi pedido pelo partido político. Nesse caso das armas aqui, numa clara contradição com aquilo que a população espera. Esse Partido Socialista Brasileiro e mais o Rede Sustentabilidade, que são minoritaríssimos, né, no Congresso, eles conseguiram estabelecer uma espécie de uma curiosa parceria com o Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram desfazer, né, ou impor ao Poder Executivo uma dezena, não, eu acho que foram 12 ou 13 decisões fundamentais, decisões importantes, né, em que o Supremo Tribunal, em que esses partidos usam o Supremo Tribunal Federal para emascular o governo, né, para tirar do governo prerrogativas importantes, inclusive nomeação de pessoas, que é um direito e até um dever do presidente da República escolher seus auxiliares para ocupar cargos de confiança. Bom, mas o fato é que essa decisão aí é uma decisão que tem muita gente que gostou dela, né? Mas principalmente os fabricantes de armas nacionais que fabricam, produzem armas de má qualidade, né? Essas armas da Taurus são conhecidas por dispararem acidentalmente, né? Deixou aí uma geração inteira de policiais sequelados, né? Com ferimentos graves. Enfim, é uma demanda, inclusive, que ainda está na justiça brasileira. Na justiça americana, não. Eles já pagaram lá uma fábula de dinheiro de indenização pela má qualidade do produto, mas aqui não. Aqui a justiça é sempre muito boazinha com esse tipo de gente, né? Mas essa decisão do ministro do Edson Fachin ontem foi daquelas assim para lamentar, né? Para lamentar. É uma tristeza que o ministro não esteja percebendo, aparentemente, que está sendo usado, né, ora pelo lobby da indústria nacional de armas, essa indústria, o monopólio nacional de armas, exercido pela Taurus, ora pode estar a serviço das ações que chegam às suas mãos, pode estar a serviço até dos interesses do crime. Foi esse caso do Rio de Janeiro. Desde junho, Cláudio, proibidas operações policiais no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, desde junho. Eu não entendo qual é a relação entre a pandemia e a operação policial. Não entendo. Qual é o argumento? Alguém precisa desenhar aqui para mim. Não, juro que não entendo. Um argumento lógico para que a polícia não faça operações durante a pandemia. Não entendo. É impressionante isso, né? Porque é aquele conceito, né, que o ministro parece acreditar, né? Naquela história, naquele conto da Carochinhas, que é difundido pelos traficantes do Rio de Janeiro, no sentido de que a polícia sobe no Rio, de preferência para atirar em crianças, né? Qualquer bala perdida, inclusive a mídia carioca, eles só culpam a polícia. A polícia é sempre o primeiro, o primeiro suspeito é o policial, né, que enfrentou o bandido na favela. É bala perdida, então foi da polícia, né? Bandido nunca tem bala perdida, né? Desde junho, a polícia está proibida de subir no morro para combater o crime, né?
toda uma população, são milhões de pessoas que estão vivendo sob a mira das armas de bandidos, tudo isso por decisão do Supremo Tribunal Federal, que proíbe as forças de segurança de subir no morro para enfrentar os bandidos sob a alegação chula, né, insustentável, de que isso aí pode provocar efeitos colaterais incivis, etc. e tal, atingir pessoas inocentes. Ora, então entrega logo. Foi o que o Supremo fez, né? Entregou o controle das vidas de milhões de cariocas ao crime organizado. 87% das favelas do Rio de Janeiro são controladas por traficantes de drogas e o restante por milicianos. Tudo bandido. Os bandidos é que mandam. A polícia não pode entrar. A gente entrevistou aqui um procurador do Rio de Janeiro, doutor Marcelo, não é, Pedro? Marcelo Rocha. Marcelo Rocha, né? Ele falando que a polícia do Rio de Janeiro está impedida pelo ministro Fachin de subir ao morro para fazer perícia de assassinatos. Os bandidos se matam uns aos outros, executam moradores que são eventualmente que se rebelam contra esse domínio, eles executam, inclusive crianças, eles matam, né? Isso, é claro, nunca é notícia, e a polícia fica impedida até de subir o morro para fazer perícia, né? Pois bem, esse mesmo esquema que proibiu a polícia de subir no morro do Rio de Janeiro é o esquema que agora obteve do mesmo ministro Fachin, a decisão de cassar, né, essa resolução da Camex, que reduz a zero a importação de revólveres, etc. Uma tristeza como o Supremo Tribunal Federal está a serviço, inclusive, do desrespeito à vontade do povo manifestada através de plebiscito específico sobre esse assunto.